Quando nos propomos a interpretar as Escrituras, nós estamos, na verdade, nos propondo a interpretar a palavra de Deus. Nós, simples humanos, pretendendo interpretar o que Deus disse através dos profetas. Será possível realmente, irmãos, interpretar a palavra de Deus? Vamos ler um texto de Isaías 55, no capítulo 9, no verso 9, Isaías 55, verso 9, que diz como é a relação entre nós e Deus, como que é a comparação entre nós, entre o ser humano e Deus. Veja lá comigo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja, irmãos, os pensamentos de Deus são muitíssimo mais altos do que os pensamentos dos seres humanos. Os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos caminhos dos seres humanos. E como é que nós, então, vamos agora querer pretender interpretar os pensamentos de Deus, interpretar o que Deus colocou nas Escrituras? Como é que nós podemos fazer isso? Tem uma promessa, irmãos, no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, que nos habilita a ter essa pretensão, a pretensão de interpretar os pensamentos de Deus. Segundo Crônicas 7, 14. Lá diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus está dizendo aqui, irmãos, se nós humanos nos humilharmos, orarmos a Deus, buscarmos a Deus, Ele vai prover entendimento necessário para que a gente possa interpretar as Escrituras. Em nenhum momento, irmãos, está dizendo assim, os orgulhosos, os teólogos, os grandes professores, os melhores pastores, esses vão interpretar a lei de Deus. Esses vão prosperar. Mas está dizendo assim, os humildes e os que oram. Nós não podemos querer interpretar a palavra de Deus, irmãos, com ideias pré-concebidas, com certezas arrogantes, pretensiosas, com entendimentos que nós julgamos absolutamente verdadeiros, que saiu da nossa própria cabeça. Não somente com relação à Bíblia, irmão, mas com relação a todo conhecimento. Há uma frase que diz assim: quem mais sabe, sabe que não sabe, e gosta de aprender, ou precisa aprender. Quem mais sabe da Bíblia, irmãos, quem mais tem estudado a Bíblia, quem mais tem despendido tempo na busca das verdades bíblicas, das verdades das Escrituras, estes, irmãos, sabem que precisam aprender muito. Esses têm que ter humildade, ser submisso à verdade bíblica. É isso, irmãos, que nós precisamos. Nós não precisamos de certezas teológicas, de grandes certezas teológicas. Não é isso que é o fundamental. O fundamental é a gente estar submisso diante das limitações. Não são os intelectuais, os orgulhosos, os arrogantes que vão interpretar a Bíblia, mas são os humildes de coração, aqueles que oram e se humilham diante de Deus. Vamos concluir o estudo dessa lição lendo um texto um pouquinho longo, da senhora White, está na página 146 da lição. Todos os que forem à palavra de Deus em busca de orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras. Mas os que trazem para a investigação da palavra um espírito que ela não aprova, levarão da busca um espírito que ela não transmitiu.
O Senhor não falará a uma mente indiferente. Ele não desperdiça a sua instrução com quem é voluntariamente irreverente e impuro. Mas o tentador educa toda a mente que se entrega às suas sugestões e está disposta a tornar sem nenhum efeito a santa lei de Deus. Precisamos humilhar nosso coração e com sinceridade e reverência buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita poderá ver a luz. Esse texto foi escrito em 1907 pela senhora White. E salta aqui aos meus olhos uma frase aqui: o Senhor não desperdiçará a sua instrução com quem é voluntariamente irreverente ou impuro. Irmãos, que não sejamos nós, esses irreverentes e impuros, ou esses arrogantes, a quem o Senhor não vai desperdiçar a sua instrução. Mas que sejamos humildes e sinceros, para que o Senhor possa nos ajudar a entender as verdades bíblicas e, desta forma, obedecê-las e viver de acordo com a vontade de nosso Pai Celestial.